Olá, amigos do curso Elétrica e CIA. Aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Pessoal, estou aqui mais uma vez fazendo esse vídeo um pouco improvisado, pois eu recebi uma pergunta de um dos nossos alunos do curso de energia solar. E essa pergunta foi uma pergunta que eu fiquei muito preocupado, então eu decidi não só respondê-lo, mas também fazer um vídeo falando sobre fator de potência. Vou explicar um pouco sobre o assunto, tá? E responder a pergunta. Eu não vou identificar o aluno, tá? Pois ele me fez a seguinte pergunta. Ele me perguntou como que se calcula o fator de potência da corrente contínua. E eu fiquei um pouco preocupado porque não existe fator de potência na corrente contínua. Sim, repito, não existe fator de potência da corrente na corrente contínua, tá? E eu perguntei para ele onde que ele ouviu isso, se ele viu isso em algum lugar, em algum livro. Ele disse que viu um certo comentário numa rede social sobre esse assunto e ele veio me perguntar, tá? E então eu respondi a ele, expliquei um pouco do que eu vou explicar para vocês e afirmo: fator de potência é uma coisa que ocorre especificamente na corrente alternada. Eletricidade básica, gente. Eletricidade básica. Quais são os dois tipos de corrente? Corrente contínua, corrente alternada. Então, fator de potência vai ocorrer no uso da corrente alternada, tá? Corrente contínua não tem potência. Corrente contínua tem potência, mas não tem o fator de potência, tá? A potência da corrente contínua é o tradicional tensão vezes corrente. O relacionamento de corrente e tensão, nós teremos então como resultado a potência elétrica. Então, corrente contínua, U vezes I. Tá lá o triângulo lá da lei de Ohm. Eletricidade básica, coisa que eu priorizo, eu dou prioridade para todos os cursos. Curso de eletrônica, curso de energia solar e de manutenção e montagem de inversor de tensão. O aluno ele passa lá na primeira fase dos cursos, eletricidade básica, para conhecer essas informações, porque quem não dominar a eletricidade básica, ele vai ter dificuldade em qualquer área da elétrica, certo? E aí esse aluno, lógico, todo mundo que faz curso aí comigo tem lá o meu zap pessoal que vai tirando as dúvidas no decorrer do curso, e depois que a pessoa começa a exercer o seu trabalho, eu costumo também dar um suporte, principalmente o pessoal do curso de energia solar e de eletrônica, tá? Eu vou dando uma orientação quando o cara tá fazendo as suas montagens lá, ele tira uma dúvida, eu tô sempre aqui disponível para eles. E aí esse aluno me perguntou e eu acho que eu vou falar sobre esse assunto, né, e vou botar essa aula no YouTube, que seria hoje uma aula de eletrônica. Vou trazer uma aulinha de um assunto que pertence à elétrica, tá, ok? Então vamos lá. Como eu bem já expliquei, fator de potência só existe na corrente alternada. Eu separei esse texto aqui pra gente. O fator de potência, FP, eu vou ler dessa forma para você prestar atenção em mim, tá? Ou melhor, prestar atenção no que eu estou lendo. O fator de potência, FP, é uma relação entre potência ativa e potência reativa, por consequência, energia ativa e reativa. Ela indica a eficiência com qual a energia está sendo usada. Observe que o fator de potência está ligado diretamente ao consumo. Conforme você consome, a maneira que você consome a energia da corrente alternada, nós vamos ter então, de acordo com a carga que você coloca para consumir, vamos ter o fator de potência. O fator de potência é um sistema elétrico qualquer que está operando em corrente alternada. Tá aqui, tá? Isso aqui eu tirei de livro. Em corrente alternada, tá aqui, ela tá até grifado aqui em azul. Então vamos lá. Corrente alternada que tem como símbolo aqui no Brasil CA. Se fosse em outro idioma, o inglês, nós teríamos então o AC, ok? É definido pela razão da qual, pela razão da potência real ou potência ativa,
pela potência total ou potência aparente. Legal? Potência ativa e potência aparente. Isso aqui nós iríamos ter que estender bastante essa aula aqui agora, para poder falar sobre ela. Mas eu vou ser bem superficial e trazer uma linguagem simplória para que vocês possam entender. Um fator de potência alto indica uma boa eficiência quanto ao uso da energia. Significa dizer que grande parte da energia drenada e transformada em trabalho. Significa dizer que grande parte da energia drenada é transformada em trabalho. Inversamente a isso, um fator de potência baixo indica que você não está aproveitando plenamente a energia drenada. Entende-se por energia drenada a energia que você compra da concessionária. Observe que essa explicação aqui está ligada diretamente à maneira que você usa a energia. A maneira que você consome. Você tem vários tipos de cargas dentro da sua casa. Você tem carga resistiva, cargas indutivas, ou seja, carga resistiva, chuveiro elétrico, aquecedores aí, talvez, com resistência. Ou seja, todo equipamento que tem resistência são cargas resistivas, ok? Cargas resistivas. E nós temos também alguns outros equipamentos que são cargas indutiva ou capacitiva. Então a forma, o equipamento que você está usando ali como carga, ela vai dar para você aí uma forma de consumir essa energia e dependendo do equipamento, você vai ter uma forma, vamos dizer assim, mais eficiente ou dependendo dessa carga, uma forma menos eficiente. Então vamos lá. Cargas resistivas e temos aqui cargas reativas. Cargas resistivas são as cargas que têm resistências. Cargas indutivas, reativas são as cargas que têm capacitores e indutores. Então vamos começar aqui pela carga resistiva. Quando você utiliza uma carga resistiva, mantém as ondas da corrente e tensão em fase. Então aqui no gráfico do nosso osciloscópio, nós temos em azul a tensão elétrica, representada pela letra V, e em vermelho a corrente elétrica, representada pela letra I. Então nós temos um ciclo completo de uma onda senoidal. O primeiro semiciclo vai ao polo positivo e passa aqui no zero, no meio, a linha do meio ao zero, ela desce ao polo negativo e completa a onda. Cada lado, aqui em cima é um semiciclo positivo e embaixo o semiciclo negativo. Você já deve ter visto isso aí, uma onda senoidal, uma corrente alternada. Legal? Mas observe que tanto a tensão quanto a corrente, elas partem em fase, juntinha. Olha aqui, olha, no zero, na linha. Elas estão juntinhas, lógico, a tensão, ela vai subir até a tensão de trabalho da rede, 220, por exemplo, e a carga, a corrente, ela vai subir de acordo com a minha carga. A necessidade de corrente, que a minha carga, ela vai subir, mas em fase. Observe que elas vão voltar aqui completando o semiciclo positivo, elas vão se encontrar juntinhas aqui na linha, no meio, no zero. E aí elas vão completar o semiciclo negativo em fase e se encontrar novamente, formando o ciclo completo aqui no zero, na linha. Observe que em fase. Então, toda vez que tiver uma resistência, chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, tudo que tem resistência, elas vão trabalhar em fase e você vai estar fazendo um consumo perfeito, tá? Mas se você estiver usando a carga reativa, que é o ventilador, equipamentos que têm fonte, como computadores e etc., já vai gerar uma forma de consumir diferente. E essas cargas, elas não vão se comportar em fase. A corrente e a tensão, observe aqui no nosso gráfico, que elas vão começar defasada. Observe que a tensão começou aqui no zero. Ela completou o ciclo positivo, zerou, ciclo negativo, o semiciclo negativo e completou o ciclo aqui no zero. Mas a corrente, ela já entrou defasada. Por quê? Vamos ler aqui, está bem explicado aqui em cima, olha. Carga reativa, tais como capacitores, condensadores e indutores, o armazenamento de energia nessas cargas resulta em uma diferença de fase entre onda de tensão e corrente. Uma vez que essa energia armazenada
retorna para a fonte e não produz trabalho útil, um circuito com baixo fator de potência terá correntes elétricas maiores para realizar o mesmo trabalho do que um circuito com um alto fator de potência. Ou seja, o capacitor, ele armazena energia e ele devolve isso. O indutor, vou usar o termo, ele também armazena de um certo modo a energia e eles devolvem isso para a rede. E essa devolução causa essa defasagem aqui, certo? E existem cálculos para poder corrigir esse fator de potência, tá? Se você entrar no Wikipedia, que não é uma fonte muito confiável para se estudar, você vai ver aí algumas informações. Você tem cálculos aqui, olha, que usa trigonometria, certo? Para você descobrir fator de potência. Nós não vamos entrar nesse assunto agora, é bem complexo isso. Mas então, isso aqui é o fator de potência, tá? Dependendo da carga que você está usando, vai se comportar de uma maneira diferente. E por isso que lá no ventilador tem um capacitor. Para que serve aquele capacitor no ventilador? Para corrigir o fator de potência. Lá na geladeira tem um capacitor. Para que esse capacitor? Para corrigir o fator de potência. Para evitar que haja essa defasagem na devolução. Mais ou menos isso, é uma explicação simplória. Se a gente fosse entrar nesse assunto, iríamos ficar aqui. Geralmente, numa aula presencial, no curso de elétrica ou eletrotécnica, o professor reserva aí uma aula inteira, 3 horas, para poder entrar nesse assunto, fora os exercícios que você pratica aí. Beleza, gente? Isso é uma coisa que eu precisei fazer devido a esse questionamento. Eu não sei aonde que foi comentado esse assunto, tá? Mas saiba que fator de potência você só vai acontecer na corrente alternada. Na corrente contínua não tem fator de potência. Beleza, gente? Vou deixar aí para vocês o link na descrição para você quiser fazer o nosso curso de energia solar, ou o curso de eletrônica, ou então o curso de inversor de tensão. Vai lá, se matricule, você vai ter aulas legais aí. Você vai, assim como os demais alunos, você vai gostar muito, beleza? Amanhã eu tô aqui para gravar os vídeos do Jabá. Um forte abraço, tchau, tchau.